A gente estava conversando antes de começar o programa e o Matheus estava contando algumas histórias do Silvio Santos e a gente começou a falar, cara, você vê só, né? Às vezes a gente acha que as pessoas têm sorte na vida. As pessoas não têm sorte. Sorte é você estar preparado, para no momento que a oportunidade chegar, você está pronto. Aí não é sorte, é trabalho. E o Silvio Santos, ele teve sempre uma forma tão nítida e clara e objetiva de organizar a vida dele pessoal e profissional, né, Matheus? Exatamente. A gente conseguiu ter uma apuração exclusiva em relação a alguns dados desse processo que começa, talvez, a vir à tona esses detalhes, esse zelo, esse cuidado do Silvio em relação ao patrimônio e também em relação às empresas, até para, enfim, acho que foi muito falado sobre o legado, sobre o quanto ele também era empreendedor, mas de acordo com a revista Forbes, a fortuna do Silvio era estimada em 1 bilhão e 600 milhões de reais. Claro, em patrimônio são 30 empresas que estão aí sob o comando da família. Houve uma reorganização, né? Já nos últimos anos o Silvio foi se preparando. Quem assumiria o quê? Né? Eu acho que aí já mostra o que de fato ele gostaria de deixar já resolvido. Eu acho que ele foi prestando atenção nas filhas e vendo qual a capacidade maior de cada uma para ser responsável por aquela função de uma empresa, né? Exatamente. E aí a gente tem, acho que... Aqui a gente organizou um fluxo do que cada filha vai ser responsável, já é responsável. Acho que nos últimos anos ele realmente tomou esse cuidado. Chama a atenção o fato que essa informação exclusiva que a gente tem, a gente vai precisar até voltar um pouquinho na história para entender, falando para a população, né? Muitas vezes as pessoas não têm acesso ao conhecimento de como são os trâmites em relação a ser dono de uma televisão. Sim. Que basicamente tem que ter uma concessão, né? Uma concessão pública, algo que foi concedido então ao Silvio, lá em 1981, quando ele inaugurou o SBT. E agora a gente tem essas decisões que aconteceram nos últimos anos, que também precisou de um planejamento, tá? Então, o primeiro ponto a Cíntia Bravanel, que é a primeira filha, ficou responsável pelo teatro imprensa, né? Há muitos anos ela já toma conta ali, o próprio Thiago, que participou do programa recentemente, também sempre fez inúmeros musicais, peças ali no teatro imprensa, que é super tradicional. A Silvia, além de diretora de programas, assumiu o Bom Dia e Companhia, a Silvia Bravanel. A Daniela Beirute então, e chama atenção sobre ela, porque a Dani, ela é a presidente hoje do SBT, é uma espécie de CEO, né? Um termo mais novo, mais jovem aí para a função. Então, ela é a número 1, ela que manda e desmanda no SBT, porque antes o Silvio era, além do presidente, CEO, ele também era comunicador. Ela não, ela atua nos bastidores, ela não gosta do vídeo, até evita, só aparece quando realmente é necessário. Depois a gente tem a Patrícia Bravanel, a Patrícia que herdou, vamos dizer, esse legado no vídeo, porque ela fica com o programa Silvio Santos, que ainda está sendo discutido se já vai mudar de nome, se vai se chamar Programas Patrícia Bravanel ou se vai continuar sendo o programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. Por hora, nenhuma decisão tomada em relação a isso. A Rebeca, que também é uma simpatia danada, ela faz o roda-roda e o Silvio sempre falou que ela era a mais parecida no jeito com ele, né? Mas a Patrícia, eu acho que tá tão parecida com ele. Mas eu acho que é de personalidade. De personalidade. Sabe, personalidade. Sei. Sabe, assim, aquela que fala assim, esse aqui me puxou. É meu traço escrito. E ela também trabalha na parte executiva. A Renata já é dos negócios do Grupo Silvio Santos. Ela está no conselho do grupo, ela é muito atuante. E também é apontada como a pessoa que, de fato, vai assumir a parte administrativa das empresas do Grupo Silvio Santos. Ela é a caçulinha, não é? É. Que já tem 30, quase 40 anos, 38. Eu vou conferir a idade dela. Acho que era mais ou menos isso, né? Deixa eu dar uma conferida. Mas, basicamente, ela é aquela que o pessoal fala assim, ela é boa nos números. Renata? Fala do dinheiro. É a mulher do dinheiro. Então, pro Silvio colocar ela nessa 39 função, anos. é porque ela tem a mão bem fechada. 39. Porque ele tinha também. Era um bom gestor, fazia, um bom gestor. né? Então, tem que saber cortar, isso. tem que saber investir, mas tem que saber também a hora de segurar. Ela tá com 39. Agora, imagina só, gente. Eu fico pensando aqui. Silvio Santos sentado na sala assistindo televisão, porque ele gostava de assistir televisão. Aí eu olhava as filhas, devia ter um caderninho, porque ele gostava de anotar,
não tinha essa de anotar em bloco de notas no celular. Ele anotava. Então, para Daniela Beruti vai ficar tal coisa, para fulano vai ficar tal coisa, eu vou cuidar de fulano desse jeito. Acho que a Rebeca, ela é boa, né? Porque é pão dura. Então, ela vai controlar o dinheiro direitinho. Eu acho que foi mais ou menos assim que ele foi mapeando as filhas, né? Com o passar dos anos. Porque isso não foi da noite pro dia. Eu acho que quando ele fez 80 e pouco, ele começou a pensar, bom, a gente nunca sabe até quando a gente está por aqui. Vou deixar tudo organizado. Exatamente. Não eu acho que você está resumindo da melhor maneira, porque ele olhou para os talentos, olhou para as habilidades. Ele, que sempre foi um cara que revelou muitos talentos pelo Brasil hoje, quanta gente. Tinha essa visão, né? Então... Só que aí também tem uma parte pragmática que você também tinha falado, que é a parte do dinheiro. Por quê? Algumas fontes revelam que já há um tempo que ele foi fazendo, vou deixando aqui separadinho para cada uma reserva financeira para quando eu não estiver aqui. Ele já fez isso também, né? Um dia, até o próprio Celso Portiolli contou que ele fez o mesmo com a Maísa, a Maisinha. Como fez o mesmo com a Maisinha? Ele pagava um salário para ela e uma outra parte ele depositava numa poupança para a Maísa, pensando, se em algum momento ela precisar estudar, fazer a faculdade, tiver necessidade, vai ter um dinheiro ali aplicado. Com as filhas, já se programando, e tem uma ressalva importante, não que ele não fizesse isso antes, mas com o falecimento do Gugu, naquela época que tudo começou a virar um problema por conta da herança, um desentendimento familiar, o Silvio ficou ainda mais rigoroso em relação a organizar como seria essa vida após a partida dele. Quer dizer, ele já organizou profissionalmente e pessoalmente, fazendo uma partilha de herança? Porque é aquele receio. É certo, sabia? Porque ele sabe o quanto ele era um cara família, o quanto existe amor, mas infelizmente, às vezes, o dinheiro, ele atrapalha essas relações. É que família é tudo igual. A gente acha que vai ser de um jeito, no fim a gente não sabe como vai ser. Então, é bom organizar, né? Mas eu acho que ao longo da vida ele foi identificando, assim como o Matheus disse nas próprias filhas, essa é boa para gerir crises, Dani Beruti, que é uma boa gestora, sabe lidar com pessoas. Essa é boa nos números daqui da casa. Vamos colocar ela então no outro departamento. Essa é mais aí, mais desinibida, vai apresentar um programa. Essa tem minha personalidade, então vou colocar em outro local. Então ele foi identificando aspectos e características muito peculiares e particulares em cada uma, e foi ali aos pouquinhos plantando a sementinha. E foi plantando a sementinha, mas não facilitando muito a vida delas também, não. Porque as pessoas acham que foi muito fácil para elas. Elas foram cobradas como se fossem quaisquer outras funcionárias do seu cargo. E muitas vezes fazendo atividades, vamos dizer, primárias ali, que era saber o beabá. Elas tiveram que aprender da base para alçar voos maiores dentro até do grupo, né? Isso é muito interessante. E conquistar respeito pelos funcionários também, né? Exatamente. Porque tem uma questão que para mim é muito clara, o quanto a gestão hoje respeita os princípios de algo que o Silvio já sempre defendeu e acreditou. Porque de fato, as pessoas mesmo falam, o SBT é uma grande família. Então, para ser uma grande família, tem um carinho, tem um afeto, mas também é uma empresa. Então, você tem que ter uma preocupação com o resultado. O que você está falando faz sentido, que eu vi no domingo, foi ontem ou no domingo à noite, que a Daniela Beruti fez uma carta de agradecimento para todos os funcionários. Quando que você acha que alguém ia fazer isso? Porque ela devia estar olhando para a dor dela. E ela não estava olhando para a dor dela. Ela estava agradecendo os funcionários pelo legado que o pai deixou e que todos estavam recebendo de uma forma carinhosa a família e respeitando as escolhas também, tanto do Silvio como da família. Exatamente. E a dedicação desses funcionários ao longo desses anos. Essa dedicação que sempre foi enorme e que fez até o Silvio, com o olhar empreendedor, construir o patrimônio que construiu. 30 empresas, a gente falou, 1,6 bilhão, a gente está falando de muito dinheiro, mas de alguma forma também organizar o futuro delas. Então, cada uma tem a sua própria reserva, não vai ter... claro que existe amor e existe respeito, mas ele organizou, ele fez isso ser tudo muito bem pensado antes de partir. Agora, tem uma informação, como eu disse, que faz sentido a gente voltar na história, por quê? Em 2016, houve um acontecimento e até acho que faz sentido relatar que uma pessoa muito próxima do Silvio, que sempre teve muito carinho pelo Silvio, que é o Robson Jassa, que você conhece muito bem. Queridíssimo amigo. O Robson, ele estava de carro, ali dirigindo, ouvindo rádio e ouvindo a rádio Jovem Pan. Na época, o presidente era o Michel Temer. Isso em 2016. O que está sendo... Por que você está falando isso, Matheus? O que tem a ver com o Silvio Santos? Vocês vão entender. Calma. O Silvio recebeu um conselho, vamos dizer assim, uma informação
que na verdade era uma informação, mas que virou como uma espécie de conselho. Na época, eu até voltei aqui para realmente ter o dado correto, o presidente na época, Michel Temer, era o presidente da República. Foi feito uma espécie de transferência indireta, foi um artifício ali para facilitar, com a melhor intenção possível, o objetivo que é, quando se tem direito ali de ter um canal de televisão, é uma concessão pública, como eu falei logo que a gente entrou no assunto. Eles começaram, então, a preparar na TV Globo como seria essa transferência. Na TV Globo? Na TV Globo, por conta do senhor Roberto Marinho. Ai, menino. Para ver como seria essa transferência de concessão. Ou continuidade de concessão. O filho, um dos filhos, né, teria revelado justamente que o senhor Roberto se preocupou em fazer toda essa transição. Certo. Mas em 2016, o presidente Michel Temer, ele de alguma forma permitiu uma reorganização societária. Não era uma transferência, segundo o site Notícias da TV. O que foi feito não era que estava sendo vendida, não era que estava vendendo para alguém. Não pode vender, é uma continuidade. Só pode ser para herdeiros. Então tinha que ter uma reorganização societária. Tipo quem tem uma concessão, não sei se o nome é esse, mas é algo parecidinho, de um cartório. Isso! A pessoa Perfeito. que tem o direito de usar o cartório, de comandar o cartório, ela vai deixar para os seus sucessores. Exato. Se os seus sucessores não tiverem sucessores, encerra-se ali. Exatamente. Fazendo isso, o senhor Roberto Marinho também gênio, né? É um cara à frente do tempo, então organizou todo esse processo. Os filhos, os herdeiros, deram sequência e fizeram isso dentro dos trâmites legais. Só que isso chamou a atenção quando o Robson escutou a informação de que estava correndo. Ele chegou no salão, encontrou com o Silvio e comentou que o senhor Roberto fez isso. E o Silvio comentou com o Robson Jassa o seguinte: nossa, também preciso fazer isso. Olha, isso é importante. Você vê só, o que parece um comentário besta, às vezes é trazer uma luz para as pessoas, né? Exatamente. Que legal, Ali, né? o Silvio, então, começa a fazer a organização dessa transferência dessa concessão. Inclusive, ele decidiu. Aí ele escolheu para Por quê? Porque tem que dar um nome, Tem né? que dar um nome. Se eu tiro o meu, que é Cenoura Bravanel, sou a pessoa que recebeu a concessão. Para quem eu deixo? Mas isso deve ter sido difícil. Porque amor pelas 6 filhas, a gente sabe. Mas nessa hora não é nem o amor. É a capacidade. É isso, porque porque amar ele ama difícil. todas. Mas quem poderia assumir essa grande responsabilidade de ter um nome ali, de herdar a televisão? E outra, quando você vai selecionar alguém para você dar esse nome, essa pessoa você tem que ter praticamente certeza de que ela quer se manter à frente do grupo. Porque também não adianta deixar no nome dessa pessoa, e essa pessoa, pode ser qualquer uma delas, depois decidir que não quer trabalhar em nada disso, que não quer dar continuidade. Exato. Gente, e aí, deve ter sido fácil, né? É uma decisão também difícil e, ao mesmo tempo, importante lembrar, porque o SBT, ok, ele existe, mas se não tiver a concessão para exibir, chegar em todos os lares, não adianta nada. de nada adianta. Infelizmente, claro, hoje tem a internet, mas a força da televisão, hoje eu estava vendo uma pesquisa, 70% das pessoas consomem televisão. Então, imagina a força E acho que de tudo isso. 20 e tantos % não tem televisão em casa, porque se tivesse também consumiria. Exatamente. Porque a gente está falando de uma realidade do Brasil que é um continente. Agora, vamos para o intervalo, porque na volta eu quero saber o seguinte: quem que ele escolheu e mais do que isso. Se ele não tivesse feito isso, em que pé poderia estar agora esse ponto tão importante? É verdade.